Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Solenidade, portanto, em que, olhando para o presépio, nós contemplamos a realidade da maternidade divina de Maria. Esse dogma não é um dogma propriamente mariano, mas um dogma cristológico. E é isso que muitos irmãos protestantes, aqui no Brasil sobretudo, não conseguem entender, embora pacientemente tentemos explicar-lhe. Por quê? Desde o começo, a igreja teve de enfrentar heresias. Uma das primeiras heresias, de certo, a primeira heresia contra Cristo, foi o chamado docetismo. Era uma heresia que negava que Nosso Senhor tivesse um corpo material. Ele seria apenas espiritual. O que aconteceu foi que o próprio São João Evangelista combateu essa heresia. Para isso, o Evangelho de São João diz claramente que o Verbo se fez carne, e São João diz, em sua primeira epístola, que todo aquele que não reconhece que Jesus veio na carne pertence ao anticristo. Foi a primeira heresia condenada, portanto, pela igreja. Depois surgiram outras heresias, mas a pior de todas elas foi o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. Ário era um bispo de Alexandria que pregava que Jesus era tão somente uma criatura divina, ou seja, uma primeira criatura, mais alta, mais elevada, mais, exaltada, mas que ele não era Deus mesmo. Ora, essa heresia foi combatida fortemente por Santo Atanásio e depois foi realizado o segundo concílio ecumênico da igreja. Foi o concílio de Nicéia. Como no concílio de Nicéia havia ficado clara a divindade de Cristo, mas não a divindade do Espírito Santo, então alguns hereges se levantaram para negar que o Espírito Santo fosse Deus. Então se levantaram os padres da igreja, chamados pneumatômacos, para combater essa heresia, e São Gregório Nazianzeno, São Gregório de Nissa, São Basílio Magno e vários outros. E assim o concílio de Constantinopla decretou a divindade também do Espírito Santo. Ou seja, a fé na Trindade ficava consolidada. Não é que a igreja, no século IV, criou a fé na Trindade, não. Foram os hereges que tentaram combater a fé na Trindade, e a igreja defendeu a fé ortodoxa, a fé católica, contra os desvios desses hereges. Ora, quando chega o século V, levanta-se um outro herege, chamado Nestório. E esse dizia que Cristo é uma pessoa humana, a qual estava ligada à segunda pessoa da Trindade, ou seja, Nosso Senhor são duas pessoas. Por isso ele dizia, Maria não pode ser dita Theotokos, mãe de Deus, mas ela tem que ser dita
Christotokos, ou seja, mãe de Cristo. Qual é o problema disso? O problema é o seguinte: se Cristo estivesse unido a uma pessoa humana, só aquela pessoa seria salva. Porque o que é característico do ser pessoa é ser uma, como dizia Boécio, uma substância individual de natureza racional. Ou seja, nós todos temos a mesma natureza, nós somos seres humanos, mas somos pessoas diferentes. Por quê? Porque somos uma substância individual. Eu sou eu, você é você. Portanto, a igreja, no concílio de Éfeso, decretou o que é a fé ortodoxa, ou seja, só há uma pessoa em Cristo, que é a pessoa divina do Verbo eterno. E esta pessoa divina se uniu à natureza humana. Como nós todos temos a mesma natureza, portanto, ele pode ser salvador de todos os homens. Porque ele assumiu a natureza humana na sua pessoa divina. Ora, Maria não pode ser mãe da natureza humana. Por quê? Se ela fosse mãe da natureza humana, ela seria criadora da natureza humana. Ou seja, você dizer que Maria é mãe da natureza humana, ou seja, todos os seres humanos, por serem seres humanos, são filhos dela, porque ela é mãe da natureza humana, implica quase dizer que ela é superior à natureza humana, e por isso ela causou a natureza humana, e portanto ela é uma espécie de semideusa. Os irmãos evangélicos pensam que isso é diminuí-la, pelo contrário, isso seria aumentá-la para além do que diz a fé do Novo Testamento. Ela não é Deus e ela não é semideusa. Ela é uma criatura humana. Então ela não pode ser mãe da natureza humana. Ademais, a natureza humana de Cristo subsiste na sua pessoa divina. O que significa isso? Todos os atos de Cristo são humano-divinos, porque a natureza não está solta. A natureza não existe com uma abstração, ela subsiste num indivíduo concreto. E esse indivíduo concreto é a segunda pessoa da Trindade. O que significa que, por causa dos seus atos humanos, nessa união das duas naturezas em Cristo, então, esses atos são santificantes e são redentores. Cada ato de Cristo tem um valor teândrico, como diz a teologia, teândrico. Theos, Deus, andros, homem, teândrico, divino, humano. O que significa isso? Jesus chorando no berço é um choro redentor. A circuncisão, da qual falei ontem, é redentora. Jesus passando calor é redentor. Todos os atos de Nosso Senhor são redentores. Todos. Porque são atos teândricos, são atos humanos, mas são esses atos, são assumidos pela segunda pessoa da Trindade. Ora, inclusive é por isso que nós podemos dizer que o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Deus não tem sangue. Porém, como a natureza humana de Cristo subsiste na pessoa divina do Verbo, o sangue de Cristo tem poder. Aquele sangue tem poder. A morte de Cristo tem poder. Deus morre? Não, Deus é eterno. É a imortalidade por definição. Mas, porque a natureza humana de Cristo subsiste na sua pessoa divina, portanto,
a sua morte é redentora. A sua morte nos mereceu a salvação. Isso significa que, portanto, embora Deus não tenha mãe, porque é aqui que está a trava, né? A trava na cabeça protestante está exatamente aqui. Deus não tem mãe, é verdade. Mas ele quis ter uma mãe para se encarnar. E ao se encarnar a partir dela, ela se tornou mãe de Deus, porque só há uma pessoa ali, que é a pessoa divina. O que significa que, é claro que Maria é mãe de Deus segundo a natureza humana, não segundo a natureza divina. A Igreja Católica não ensina que Maria é mãe da Trindade. Não ensina que Maria é mãe de Deus Pai, ou mãe de Deus Espírito Santo. Ela é mãe do Verbo encarnado. Só que como essa carne, como essa natureza humana, não está, por assim dizer, separada da pessoa divina, portanto, ela é mãe daquela pessoa. Ou seja, da segunda pessoa da Trindade, que é o sujeito daquela natureza humana. Portanto, quando alguém diz que Maria Santíssima não é mãe de Deus, está cometendo não um erro mariológico, mas um erro cristológico. Está tratando as duas naturezas de Cristo como se fossem duas pessoas. E essa heresia tem um nome, chama nestorianismo. Eu estou dizendo que os evangélicos são nestorianos? Não. Só estou dizendo que eles são pouco estudiosos. Não tiram as consequências da única doutrina que todos nós confessamos. Cristo é Deus. Não há duas pessoas ali. E, portanto, eles precisariam perder essa espécie de trava interior, né? Uma espécie de trauma. Não, Maria não. Uma vez eu falava com um irmão evangélico, ele me pediu uma ajuda, ele falou assim, olha, pelo amor de Deus, a única coisa que eu te peço é que não me faça rezar para Maria. Só isso. Eu digo, não, mas eu não vou fazer isso, você vai contra a tua consciência. Mas chama a atenção essa espécie de repúdio moral que foi passado, desgraçadamente, para os nossos irmãos. Graças a Deus, nós conseguimos compreender que Maria é mãe de Deus, justamente porque Deus se fez carne. Se ele não tivesse se feito carne, então, não teria como ela ser mãe de Deus. É simples assim. Ora, mas, nesse mistério da maternidade divina, se encerra toda a fé da igreja no auxílio, na intercessão de Maria. Notem que São Lucas escreveu tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos. No Evangelho, ele narra a anunciação, a visita de Nossa Senhora Santa Isabel, o nascimento de Cristo, a apresentação do Senhor no templo, a purificação da Santíssima Virgem. Por isso São Lucas é chamado de o pintor da Virgem, né? Embora haja alguns ícones que dizem que tenha sido ele a escrever, contudo, essa é a razão principal pelo qual ele é chamado de o pintor da Virgem. E o mesmo São Lucas, depois que o Senhor sobe aos céus, no início dos Atos dos Apóstolos, mostra que a igreja se congregou em torno de Maria. Ele diz, perseveravam unânimes em oração, junto com os seus irmãos, a sua mãe, Maria, outras mulheres que a acompanhavam.
Eles perseveravam unânimes em oração. E a palavra que perseveravam é uma palavra bastante interessante no grego, porque indica que eles ficaram insistindo na oração. Insistindo mesmo na oração. Ou seja, assim como Maria Santíssima foi mãe do Verbo encarnado pelo mistério da encarnação, de alguma maneira ela é associada a essa maternidade sobre o corpo místico da igreja pela oração. Ela não é apenas aquela que ensina a igreja a orar, mas também que ora com a igreja, pela igreja, e mostra como a igreja precisa crescer em oração para chegar à união divina. Por que eu estou dizendo isso? O Santo Padre, o Papa Francisco, convocou para esse ano um ano da oração. Começa hoje o ano da oração, em que o Santo Padre convoca a igreja para mergulhar profundamente nas águas da oração. E um maior exemplo de oração, obviamente depois de nosso Senhor Jesus Cristo, é Maria Santíssima. Nós ouvimos no Evangelho que ela guardava todos os fatos, meditando sobre eles em seu coração. A oração, diziam os padres da igreja, é a elevação da alma a Deus, para pedir-lhe, para louvar-lhe, para agradecer-lhe. Mas ela começa nesse mergulho íntimo no qual nós tomamos a palavra e nos apropriamos dela. Foi exatamente o que Maria Santíssima fez no Magnificat. O que é o Magnificat? É um cântico em que vários versículos do Velho Testamento estão costurados. Ou seja, ela ali se apresenta como alguém que meditava a palavra, não apenas escutava e deixava a palavra passar por ela, mas mergulhava na palavra, meditava verdadeiramente. Meditar a palavra é como que mastigar a palavra, é deglutir a palavra, é digerir a palavra, é fazer com que a palavra, de alguma maneira, seja assimilada em nosso espírito. A meditação é um processo interior pelo qual nós devoramos a palavra a fim de absorvê-la, transformando-a na substância da nossa oração. Nesse ano da oração, vamos começar aprendendo com o exemplo de Maria Santíssima. Que nós possamos dirigir a nós mesmos essa santa exortação. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção, e a sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, a sua salvação por entre os povos, que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem, que nós possamos glorificar o Senhor, exultar em nosso espírito em Deus nosso Salvador, engrandecê-lo, louvá-lo, mas sobretudo conhecê-lo na intimidade da oração. Ajude-nos, a Mãe de Deus, para que desse modo nós, como ela, pela fé, geremos Cristo em nosso coração e o amemos fervorosamente pela santa caridade.